Um. Pedro Burgos, eu acho que nós estamos no ar e esse é o primeiríssimo episódio do Desaprenda.com. Oba, que legal. E aí, rapaz? E aí, tudo bem? Bom, prazer começar esse novo projeto aí. Eu acho que desaprender é um negócio importantíssimo. Espero ajudar as pessoas a aprenderem formas de desaprender, enfim, o que quer que a gente vá discutir aí. Cara, tem uma coisa que é engraçada, porque, na verdade, a gente, assim, nós somos de duas gerações bem diferentes. Então, assim, eu acho que é legal, assim, provavelmente o pessoal da tua geração mais novo não deve ter a menor ideia de quem eu sou, e o pessoal mais veterano da minha, mas acho que eles conhecem você, mas, de qualquer maneira, acho que é legal, pô, você se apresentar, né? Claro. Então, conta aí, conta aí. Bom, eu sou Pedro Burgos, eu não sou tão... Essa questão geracional é complicada, assim, né? Bom, porque eu, por exemplo, comecei minha carreira no rádio e depois de trabalhar no rádio, eu comecei a trabalhar em jornal de papel no Jornal do Brasil. Eu não sabia, que legal. Pois é, em janeiro de 2000 eu trabalhava na Transamérica. Não acredito, que legal. 15 anos atrás. 15 anos atrás. Eu trabalhei no Jornal do Brasil, eu trabalhei numa ONG chamada Escola Brasil, que também era na rádio. Trabalhei muito tempo para a revista, acho que a primeira vez que eu escrevi uma matéria para Super Interessante foi em 2004. E aí, durante todos esses anos, inclusive esse ano, eu escrevi muito para Super Interessante, escrevi para outras revistas, VIP, Playboy, Mundo Estranho, Galileu, e aí em 2008 eu comecei a trabalhar no Gizmodo Brasil, quando ele abriu a filial brasileira, eu fui editor. Eu fui editor-chefe do Gizmodo Brasil até 2011, 2012. Eu lembro quando o cara do Gizmodo, eu estava na Microsoft, na época ele foi lá passar o chapéu. Era um cara bonito, eu não lembro o nome dele. O cara Adriano Silva, o nosso publisher. Isso, o Adriano, eu voltei a trabalhar com o Adriano recentemente também, no projeto Draft. Mas aí eu trabalhei muito tempo, né, de 2008 até 2012, 2013 trabalhei na editora do Gizmodo Brasil, primeiro no Gizmodo, depois como editor executivo da empresa que tinha vários blogs e tal. Então eu passei por jornal, revista, rádio e online. Então os últimos anos, 2014 eu escrevi um livro chamado Conecte o que Importa. É verdade, puta, essa história é bem legal, eu tinha esquecido disso, cara. A gente encontrou num painel na Campus Party, eu acho, em 2014, quando eu tinha acabado de lançar o livro, que a gente conversou um pouco sobre isso. Então, várias coisas, vários projetos, e aí em 2015, final do ano passado, resolvi vir para cá, para os Estados Unidos, para estudar, para fazer um mestrado, que eu acabei de concluir em jornalismo social. E é isso, estou em Nova York agora. Você se formou em jornalismo, o que você fez onde? Você fez aqui em São Paulo mesmo? Eu fiz na UNB, eu fiz em Brasília, na você UNB. Fez em Brasília, puta, que legal, muita gente boa veio da UNB, nossa, muita gente boa que eu conheci. E aí, tanto que eu comecei uma sucursal do Jornal do Brasil, quando ainda existia o Jornal do Brasil, cobri de tudo, política, educação, cadeia, essas coisas. Fiz o basicão do jornalismo de papel ali antes de... eu fiz aqui agora, eu não posso falar nada, cara, eu não posso falar. Aqui agora, Gil Gomes, né, essa coisa toda. Saudoso, Gil Gomes, saudoso. Mas, cara, me conta uma coisa, assim, eu vi que você postou, aquelas coisas, tem que agradecer ao algoritmo do Facebook por ter colocado o teu post ali, né, porque é tão aleatório. Sim, mas quando eu vi, falei, porra, esse cara foi para Nova York estudar, que legal. Assim, se tem uma coisa que eu não invejo nada no mundo, assim, não invejo dinheiro, não invejo poder, eu invejo quem pode estudar coisas legais. Não estou brincando, acho super legal. Aí você foi lá atrás, estudou, eu falei, puta, eu tenho que falar com o Pedro, cara, porque ele deve ter um monte de história legal para contar. Bom, eu fui parar aqui em Nova York, não exatamente por acaso. Em julho do ano passado eu vim fazer um curso nessa universidade, na CUNY, que eu conhecia porque tem algumas pessoas do jornalismo, entrepreneurial journalism, né, o jornalismo empreendedor, que eles têm um curso bem famoso aqui. E eu vim fazer um curso no verão aqui. Eu achei bem legal a escola, que eles chamam de escola, não de faculdade na universidade, né? Eu achei bacana a escola, os professores, e queria saber se eles tinham um curso, né? Fiquei pensando, há muito tempo eu pensava em fazer um mestrado, mas eu nunca achei nada terrivelmente atrativo no Brasil, essa é a verdade. Te digo a mesma coisa. E para comunicação é muito
muito teoria, você não a academia é muito fechada, não tem muito contato com o que está acontecendo no mercado no momento. E aí eu gostei das coisas aqui, do programa aqui, e aí tenho também a sorte, nada disso seria possível se minha esposa não tivesse muito afim também de dar um rolê fora do Brasil, né? E aí a gente resolveu procurar coisas. Nova York era a cidade favorita, né? E esse era meu curso. Adoro, quero morrer aí. Queria que sei lá, morrer. Pois é, então. E aí eu me inscrevi, fiz todos os trâmites lá, eles me aprovaram e eu vim para cá fazer esse curso. Foi o primeiro curso, o primeiro mestrado em Social Journalism, que eles chamam, né? Jornalismo social. Eu fui a primeira turma, são 13 pessoas. Eu era o único gringo, na verdade. Nossa, que privilegiaço, que legal, bárbaro, hein? Pois é, então. E aí foi isso. E aí fiquei aqui. É um curso de 3 semestres, só que a gente tem aula no verão inteiro. A gente teve 3 semanas de férias durante o ano inteiro, no total. E pesadíssimo, certamente estudei mais nesse ano do que eu estudei em 4 anos da minha graduação no Brasil. Graduação por aqui, nem vamos comentar isso, vamos ver assim. Assim, eu acho que há alguns cursos que têm graduação bastante complicada, jornalismo certamente não é um deles, né? Não quer exigir. Rádio TV, né? Pior ainda. Enfim. Mas aí é isso. Me conta uma coisa, quer dizer, a gente falou, eu estou tentando não pegar no pé da academia brasileira e tal, mas eu lembro quando eu fui parar na academia aqui, eu fiz USP, né, fiz ECA, tinha um ranço francês, aquela coisa de ler veias abertas da América Latina, e ler os filósofos franceses, os Estados Unidos eram um horror. Foi muito choque cultural eu parar em Nova York ou não? Bom, se eu tivesse feito esse mestrado logo depois da faculdade, seria um choque tremendo, né? Porque não tem nada a ver, a escola de Frankfurt não é discutida, né? Claro. Indústria cultural. Exatamente, essas coisas assim, a gente lia pós-modernismo. Eu não estou dizendo que tem coisas que são intelectualmente interessantes que a gente lê na graduação, mas eu acho que a época que você lê isso não faz o menor sentido para mim. Você tem 18 anos, sei lá, acabou de sair do 2º grau, aí vai ler Simulacro e Simulação do Baudrillard, o Jameson no pós-modernismo, você não entende nada, assim, né? Assim, essas coisas... Exatamente. A escola de Frankfurt, Adorno, né? Isso aí só vai fazer mais sentido para você, quer você queira aceitar ou refutar, quando você está mais velho, quando você sabe um pouco mais do mercado. Então, foi um choque. Então, assim, eu vou colocar as diferenças um pouco. Vamos lá, legal. Um é muito mão na massa, e a universidade se esforça muito em te dar estrutura para que você estude. No seguinte sentido, você chega lá, tem a semana de informação, logo antes da primeira semana de aulas, você leva o computador, e o cara vai lá e instala a Creative Suite para você. Você tem o Office, você tem a Creative Suite, você tem a assinatura do Wall Street Journal e do New York Times, você tem senha para o lynda.com para fazer qualquer curso online. Que delícia, que maravilha. Então, eles te dão, basicamente, software, né? Assim, a escola é totalmente Apple, assim, basicamente só tem iMac lá. E, enfim, então eles já dão essa estrutura, tipo, não é por questões técnicas que você não vai funcionar, né? Na primeira aula, a primeira semana de aula, eu tive aula de jornalismo de dados, e aí a gente fez uma conta no GitHub. Que massa! Que legal, cara, que legal. Então, cada aula... No GitHub, isso é o máximo, isso é muito legal. Os nossos projetos de, tipo, o primeiro trabalho da disciplina tal, a gente tem que postar a nossa ideia no Tumblr da aula. Tinha um Tumblr coletivo, e aí as pessoas comentavam as ideias dos outros ali.
você tinha que comentar as coisas, a ata, digamos assim, tinha uma ata da aula, o responsável pela ata da aula fazia um post lá no Google WordPress, e você comentava, e você é julgado, né, assim, parte da sua nota, 10% da sua nota, estava nos comentários do blog lá e tal. Tá brincando, não dá para fingir de morto, então, né, cara? Não, você estava sendo, assim, em todo tempo, de diversas formas, você é avaliado e, assim, no primeiro dia de aula você tem todo o currículo, todos os links das coisas que você tem que ver. A gente teve, assim, durante o curso inteiro, teve 3 livros, foi tudo link. Olha que bárbaro, que diferença, que diferença. Leia esse artigo no Nieman Lab, leia esse artigo no Medium. Assim, a gente teve vários textos no Medium que era a leitura recomendada da classe, né? Então, Que legal, cara, biografia online, que massa. Online, porque o negócio muda o tempo todo, né? Então, assim, claro, se você quer dar aula de jornalismo, ter um curso up-to-date, né? Você não pode dar, como a gente via, sei lá, o diário de redação do Diário Carioca de 1959, que literalmente... do Estadão, né? Exato, foi isso que a gente teve, entendeu? Então, teve isso. E toda semana vinha alguém... eu tive professor do New York Times, do Wall Street Journal, assim, não é professores que já tiveram lá, professores que estão lá agora, né? Puta, que massa. No Quartz, o diretor de crescimento do Quartz, e sempre vinha gente, vinha o publisher da Quartz, vinha o publisher da Atlantic, o diretor do negócio de inovação do New York Times. Inclusive, o prédio da escola é vizinho de porta do New York Times, né? Minha festa é verdade. Então, enfim, então é muito diferente, né? Desde a questão técnica até, sei lá, eu entreguei o meu primeiro trabalho de uma aula de reporting lá, eu entreguei, tinha lá, o deadline era domingo, meio-dia, e era assim, era para enviar num link de Dropbox que você... Não era papel amasso? Não era papel amasso? Que ele expira depois do horário, do deadline, você simplesmente não pode usar mais. Dead mesmo. Dead mesmo. Aí eu mandei pelo link e tal, e aí a professora falou assim, excelente trabalho, Pedro, só que deadlines are real, então tirou um ponto da minha nota porque eu entreguei meia hora de atraso, né? Primeiro aprendizado, né, cara? Primeiro aprendizado. Pô, mas Brasil, dá um jeito aí e tal. Então, não tem jeito não, tio. Mas é isso, assim, ao mesmo tempo, como eu falo, assim, essa estrutura, tem a estrutura da universidade de ajudar, tinha o coach de dados, se você tivesse dúvida no Excel, tinha um coach lá, tinha os coaches do laboratório. O laboratório era incrível, tem um monte de câmera 5D e 70D e C100 para você usar. Você entra no site, aí você escolhe qual que é a câmera, quais são as lentes que você quer para levar. E aí eles preparam uma caixinha lá e você... Cara, olha, eu não queria fazer isso, mas eu lembro quando eu estava na ECA, eu fazia a ECA, e para você, quando você tinha algum projeto qualquer, cara, era uma briga para você conseguir equipamento, nada você não podia sair com as câmeras. Sim, cara, sim. Era tudo contra. Bom, eu ainda comecei nos anos 90, ainda era câmera, quando eu entrei na UNB, ainda era câmera de filme, né? Ainda também era uma dificuldade, né? É claro, assim, a CUNY que eu fiz é uma universidade pública, e por pública nos Estados Unidos significa que ela é menos cara, né? Mas para os padrões brasileiros ela não é barata, né? E eu não fiz por Ciências Sem Fronteiras nem nada, nem CAPES, eu simplesmente tive a sorte de ter uma bolsa bastante generosa da própria universidade. Putz, que legal, que sorte isso, que legal. Então, eles me deram, basicamente, eles pagaram 4/5 do curso. Para mim ficou... Nossa, faz toda a diferença. Porque é muito, especialmente com dólar hoje, é muito difícil fazer um curso assim nos Estados Unidos, né? Sabe uma coisa que você falou muito en passant, que eu achei bacana? Logo no começo você falou de entrepreneurial jornalismo, quer dizer que assim, aqui, com a mentalidade que todo mundo é treinado aqui, é quase um paradoxo, você falou, empreendedorismo e jornalismo ao mesmo tempo, né? Na mesma frase.
Então, aqui a gente tem, inclusive é uma das principais disciplinas, né, essa é uma disciplina dentro do curso, né, dentro do nosso curso a gente teve aula de social tools, né, só com Facebook, Twitter, etc. E teve uma jornalismo de dados, tem aula de reportagem e tal, e tem uma aula de entrepreneurial, né, e aí nessa aula a gente faz desde o Business Model Canvas, né, que acho que é aquela... Nossa, cara, que louco. Que a gente tem que fazer, a gente é avaliado e tem vários feedbacks de todo mundo, a gente tem que fazer as planilhas de um negócio, né, fictício ou não, e a gente recebe, porque a gente tem contato com a Tal Night, o Centro Tal Night de Jornalismo, que é um dos principais centros de pesquisa, ele é uma parceria da Columbia, da Universidade da Colômbia, que talvez seja a melhor universidade de jornalismo nos Estados Unidos, com a CUNY, e aí com dinheiro da Knight Foundation, que eu acho que é a fundação que mais dá dinheiro para jornalismo. E tem esse centro de jornalismo empreendedor. Então a gente tem acesso, por exemplo, à planilha de custo de startup de jornalismo, de verdade, assim, planilha de verdade. Olha que máximo, que legal. Então a gente tem... e as pessoas, isso é um negócio que não é muito comum no Brasil, a gente fica até desacostumado, mas a gente teve visita de pessoas de startups mesmo, falando de custos mesmo, né, dando assim, ó, isso aqui me custou 70 mil, isso aqui me custou X. Então, a gente teve um exercício, por exemplo, nessa aula, que era, a gente tinha um dinheiro X, e aí cada grupo da turma recebeu um briefing, né, de uma startup, e aí dentro de 25 cargos diferentes, como que a gente distribuiria esse dinheiro, né? Olha que legal, e aí? E aí é interessante, né? Porque aí você vê, aí você tem que defender por que você não vai, você vai contratar freelas em vez de ter um diretor disso ou aquilo, né? Por que você vai focar mais em texto e não em vídeo, que é mais caro, blá, blá. Então, a discussão sobre o futuro do jornalismo, digamos assim, que aconteceu durante o curso inteiro, durante uma disciplina dessa, ela é muito mais calcada na realidade, não é simplesmente, eu gosto mais de vídeo. Bom, se você quiser isso, você vai ter esse custo, você tem... Isso é muito legal, porque às vezes eu pego, sei lá, estou sempre dando a cara para bater nas mídias sociais, você sabe disso, eu fico e às vezes você percebe um pouco na moçada uma noção de que o dinheiro é infinito. Né? Sim. Que um prefeito tem dinheiro infinito. Esse é um problema enorme do Brasil, né? Aí você fala, cara, desculpa, existe uma coisa chamada custo de oportunidade. Você tem pouco dinheiro, se você botou aqui, você não colocou ali, isso vai ter um impacto e tal. Putz, eu quando fiz comunicação, imagina, cifrão, Excel, nunca passou pela minha frente. Que bárbaro, faz toda a diferença. Pois é, então. E aí a gente... esse tipo de coisa que a gente teve acesso, né, deu uma visão ampla do negócio. E a gente, o orador da nossa formatura foi o Ben Smith, né, o editor-chefe do BuzzFeed News, que é um cara que é um veteraníssimo, né, porque ele é jornalistão, né, ele não é o Jonah Peretti, que é o cara mais BuzzFeed entretenimento, né, o Ben Smith, ele já... enfim, tem uma carreira boa no jornalismo político e tal. Mas é interessante que ele é o cara do BuzzFeed, então foi a nossa reitora chamou ele, falou brincando de vídeo de gatinho e tal, mas mostra isso, né, assim, tipo, pro cara fazer o jornalismo caro que o BuzzFeed News faz, hoje em dia o BuzzFeed News tem várias matérias investigativas interessantes e tudo e tal, mas ele não se paga, né? Quem paga isso são as listas e as coisas mais de entretenimento, os vídeos, enfim, a parte de mercado. E toda hora a gente ia discutindo o que ia pagar, ou mesmo que fosse um modelo sem fins lucrativos, que está em alta aqui nos Estados Unidos, onde que você tiraria esse dinheiro? Seria de grants, né? Seriam os fellowships, que tem vários aqui, seriam de prêmios, né? Você tem o Knight Prototype Fund de $25 mil, então você tem um pouco o mapa da mina, assim, né? Não é... Entendi.
assim, você simplesmente jogar uma ideia, não é simplesmente, que grande ideia, né? Assim, qual que é o plano disso, né? Como que você vai ganhar dinheiro em cima disso? Isso é bastante importante também. Cara, agora, voltando para a história do desaprenda, esse foi um dos grandes desaprendizados ou não? O que de alguma maneira você tem que falar, cara, putz, eu estou sentindo o meu conhecimento, as minhas ideias desmoronarem. O que pegou mesmo? O que pegou no nego? Eu acho o que trouxe... Bom, como eu trabalhei numa startup de mídia, eu cheguei a trabalhar diretamente com dinheiro, né? Tipo, eu tenho uma verba X para o canal, então, se eu quiser contratar mais um freela, um tradutor ou alguém na equipe, significa que eu vou ter que adiar meu plano de vídeo por mais 6 meses ou algo assim. Então, o pensar dinheiro não foi o principal assunto, mas foi repensar o jornalismo de uma maneira um pouco mais ampla e um pouco mais filosófica. Assim. A ideia do jornalismo social, pelo menos na visão aqui dos nossos coordenadores, era que o jornalismo ele é meio feito, tipo, você cria conteúdo e acha um público e você liga os anunciantes àquele público ou faz alguma coisa assim. Ou você tem um projeto seu e você faz porque você acha importante e mostra para o público. Mas jornalismo social, a ideia é que você primeiro procura um público, um grupo, uma comunidade, e você aprende quais são as necessidades, quais são os principais problemas, o que as pessoas precisam para melhorar a vida delas, e a partir daí você faz o jornalismo. O jornalismo, então, pode ser jornalismo normal, conteúdo, texto, vídeo, etc., mas podem ser coisas um pouco mais... criar um banco de dados, criar um fórum, tanto que tem uma discussão ética que teve desde o início, que ele é eles chamam de soft advocacy, né, que é quase você ser um ativista mais ou menos ali, como é, por exemplo, Glenn Greenwald, que escreveu sobre a NSA, né, sobre... Não acompanhei. O Edward Snowden, você conhece? Tá, claro, pronto, agora associei. O jornalista que fez a matéria no Guardian, ele é considerado um ativista sobre privacidade na internet, né? Então, teve problemas em relação às reportagens dele no início, algumas pessoas, que faziam, esse cara não é objetivo, né? Ele tem uma agenda. E, de fato, ele sempre teve. Mas isso não é um problema para os jornalistas sociais. Aqui caiu a luz. Bom, isso não é um problema para os jornalistas sociais. Você pode ter uma certa agenda, desde que ela tenha a ver com com a comunidade que você está servindo, né? Você tem princípios jornalísticos, você tem que ser ético, mas a ideia é que você cria produtos em reação ao que a comunidade precisa. Um pouco como o Ask Me Anything, essa coisa que tem no Reddit hoje em dia, né? Você chega lá e fala, o que vocês querem saber? Esse é um tipo de jornalismo social, digamos, na prática, né? E o seu sucesso, ele é medido não pelos cliques, não pelos paid views, etc., mas pelo impacto que você teve nessa comunidade que você quis servir. Né? Então, agora, você tocou num ponto interessante, porque assim, métrica sempre foi né? Sempre foi muito complicado métrica. Você provar os números e tal. Agora você está falando de impacto, como é que se imagina medir o impacto? Bom, existe dos últimos, pelo menos 3 anos para cá, especialmente depois que começaram a surgir as organizações de jornalismo sem fins lucrativos, a principal delas sendo a ProPublica, mas tem o Centro de Jornalismo Investigativo, tem vários, isso aqui é incrível, eu descobri aqui, tem várias, e eu trabalho hoje numa delas, tem várias organizações não governamentais e sem fins lucrativos de jornalismo. Como elas não têm anúncio, elas têm que dizer para os doadores, né, porque a filantropia aqui nos Estados Unidos é muito filantropia de resultados, né, o Bill Gates, ele quer que diminua o número de casos de malária por ano, é uma coisa bem mensurável, né, então eles querem, por causa disso, porque a filantropia começou a se preocupar mais com o jornalismo, ela quis
métodos mais práticos de ver o sucesso do jornalismo, né? Olha! Então, como que você mede o sucesso assim, é porque o jornalismo brasileiro, ele está muito viciado em sucesso para o jornalista brasileiro, é você demitir um ministro ou caçar um senador. A gente gosta muito de... Ou derrubar a Dilma, né? Derrubar a Dilma seria o Papai Noel, será que ele está assistindo a gente? Não sei. Seria o jackpot, assim, né? Mas é muito baseado nisso, né? Assim, essa é a medida de sucesso. Mas, na verdade, você pega, sei lá, o SPT, um canuto lá num bairro X, falando, isso aqui tem um buraco na rua, o pessoal está reclamando aqui desse buraco, aí a prefeitura vai lá e tapa o buraco 2 semanas depois. Buraco tapado é um impacto direto do jornalismo seu, isso não aconteceria se você não estivesse lá. Então tem várias dessas coisas, desde assim, a sua reportagem foi usada na Suprema Corte como base para defender uma posição X ou Y, né? Tem várias maneiras de você medir online, né? Tipo, olha aqui, um senador está tweetando a minha matéria, e isso vai servir de base para informar mais pessoas sobre esse assunto, que a gente acha importante e tal. Então, quer dizer, na verdade, tem um segundo trabalho, quer dizer, como são métricas que, de alguma maneira, você tem que meio caçar e também interpretar e tentar conectar, tem uma segunda etapa que é dar vida para essa métrica, porque ela não fala sozinha, né? Ela não está ali, não é um clique, um ping no servidor, né? Claro, ela é muito mais complicada, então você tem gente vindo de outros campos, né? Mas você já tem algumas organizações nos Estados Unidos que têm o cargo de Impact Analyst, né? Um analista de impacto. Sério, sismógrafo, olha que engraçado, que legal. Exatamente, então que é justamente onde eu estou estagiando num lugar que chama The Marshall Project, que é uma empresa de jornalismo baseada, que faz matéria só sobre justiça criminal. E aí a gente tem no CMS, né, no nosso WordPress, que foi feito, a gente tem um cara de tecnologia que é um gênio, e o nosso CMS todo, ele tem um negocinho de impacto para a gente contabilizar um impacto, que é super bem formatadinho, assim, é muito fácil de você colocar lá a amplificação, ou impacto em corte, ou alguma pessoa foi demitida, enfim, existem um pouco... Parece, quando eu falo assim, parece que é uma coisa meio aleatória, né, de catando, mas nos últimos 3 anos para cá tem estabelecido algumas regras para isso. Virou sistemático, né? Que legal isso. Entendi. Então, e aí, por que isso é interessante para o negócio do jornalismo, né? Quando você fala assim, jornalismo é importante porque tem que informar o público, isso é uma coisa meio vaga, assim, né? Porque informar, qual que é a necessidade, a pessoa não disse o que ela quer ser informada, né? Então, você simplesmente jogar informação pode não ser necessariamente bom. Mas quando você consegue mostrar, olha, o jornalismo da minha empresa é importante porque, por causa das nossas reportagens, mudou a regulação de uma coisa X, mudou a direção daquela instituição que estava fazendo uma coisa errada com as pessoas que estavam internadas lá. Se você lista o impacto real, você fala assim, é como se fosse o Unicef, né? Você fala assim, você está contribuindo para essa organização porque a gente está fazendo um mundo melhor através de jornalismo. Tem uma accountability aí, né? Mas você sabe que a primeira, enquanto você começou a falar dessas coisas, eu comecei a pensar numa figura que eu acho absolutamente admirável, muito mais do que pelo humor, ele é meio engraçado só, mas por ir atrás, que é o John Oliver, que escolhe umas questões e vai atrás. Cara, é engraçado porque ele se acha um comediante, mas se aquilo não for jornalismo, eu não sei o que é. Eu não sei qual a tua opinião do John Oliver. Mas tanto que a gente até fez uma matéria no Marshall Project esse final de semana, dizendo que John Oliver foi o melhor jornalista de justiça criminal do ano, né? Porque... Com certeza, cara, ele fez matéria desde sobre, como é que chama?
bail, como é que chama aquele negócio? É fiança, exatamente. Sobre multas irrelevantes, sobre discriminação do não sei do que lá. Exatamente. O cara pôs a nu o sistema inteiro e ele nem se considera um jornalista. Muito mas legal. Eu acho que aqui nenhum jornalista que eu conheço não considera isso jornalismo. Essa é a questão. Como aqui nunca teve a questão de diploma, a maioria dos jornalistas aqui não tem diploma de jornalismo, né? Olha, putz, é mesmo. Olha, estamos tocando em umas questões muito nevrálgicas aqui, cara. Então, como a maioria dos jornalistas não são jornalistas, digamos assim, no sentido de não tem diploma, né? Eles julgam as pessoas pelos atos de jornalismo, né? Não pela credencial. Não pela credencial. Isso é uma idiotice brasileira, né? Mas, Nossa, que engraçado. É nosso OAB, né? Eu doutor. Para não ir preso, né? Para não ir preso junto com os outros. A OAB eu até entendo um pouco, porque... A OAB tá certo. Tem médico também, né? Médico eu entendo totalmente, o OAB eu entendo um pouco porque os advogados do Brasil falam outra língua, que é um negócio de... É outro negócio idiota, porque eu comecei a gente teve aula bastante aqui de ética e legislação, e às vezes eu contava umas coisas que aconteceram no Brasil, né, tipo, na época era o episódio Cicarelli, que um juiz conseguiu tirar o YouTube 24 horas, e nem tinha acontecido o caso do WhatsApp, né, eles achavam a coisa mais maluca do mundo, né, mas a gente estuda legislação aqui, eles não têm leis muito grandes, até porque os estados e municípios têm autonomia muito grande para a lei. Eles se baseiam muito na lei, no que a Suprema Corte decide, né, numa decisão da Suprema Corte. Isso. Então, a gente tinha que ler decisões da Suprema Corte, dos anos 20 até hoje, e é incrivelmente bem escrita. Você consegue ler uma decisão da Suprema Corte, qualquer pessoa consegue ler, porque o cara escreve como se ele estivesse escrevendo um artigo de jornal, né? Não, e tem uma coisa curiosa, se você pegar o Obama é advogado, não é? O Obama é advogado, ele uma formou. Clareza e uma capacidade de se articular absolutamente admirável. Se ele fosse um advogado brasileiro, ele está falando provavelmente juridiquês, né? Ninguém entendeu nada. Pois exatamente. Então eles têm essa preocupação de falar para todo mundo. A gente tem, acho que tem três pessoas na redação lá que são advogados, né? Que é uma habilidade muito mais importante do que, enfim, o que a gente se aprender escola de Frankfurt ou qualquer coisa que seja que a gente aprende na graduação. Um ponto curioso, porque uma coisa que, toda vez que eu penso em estudar alguma coisa fora, tal, eu fico pensando, puxa, mas isso vai me afastar do meu próprio mercado nacional, porque eu vou ficar cada vez mais distante da minha realidade, ou isso vai permitir com que eu volte para o meu país e passa melhor alguma coisa. Isso te passa pela cabeça ou não? Porque, cara, o que você está contando é um abismo de qualquer coisa que eu vejo. Não, eu acho que, assim, como um todo, assim, há um abismo do mercado como um todo em relação ao que a gente viu na escola aqui, digamos assim. Mas tem muita gente no Brasil espalhada, assim, dentro das redações, nas empresas startups, que eu acho que tem um pensamento bastante moderno, assim. Só que, talvez elas não estejam na cadeia lá de decisão, a maioria. Dois, talvez elas não tenham grana para colocar algumas dessas ideias em prática, né? Porque tem isso também. Aqui, às vezes, não só tem muita gente tendo ideia interessante, mas você tem muito dinheiro disposto a bancar pessoas com ideias interessantes, né? Você tocou num ponto que, para mim, eu lembro que eu fui para a Singularity em 2011, e aí você fica vendo aquele monte de coisa maravilhosa, aquela mentalidade do Vale do Silício e tal, e eu lembro que eu levantei a mão e falei, olha, tudo muito bacana, mas a hora que eu pegar o avião, eu vou voltar para o século XVI, né? E assim, essas ideias, eu nem sei por onde começar, porque aqui se abre a torneira, sai dinheiro, né? Você tem toda uma... Essa mentalidade de transparência que você contou, dos caras abrindo número, o cara do mercado vindo da aula, na verdade, é todo um framework, né? Todo um entorno que é favorável, não é só aquele conhecimento específico, né? Tem um ecossistema em volta que é diferente, né? Isso que eu acho que eu me ressinto mais. Porque
Um que a faculdade, a academia, especialmente de comunicação, ela tem um ressentimento do mercado muito grande, o que é bizarro. A gente passa os anos da faculdade falando mal da Globo, da Folha, da grande mídia e tal, né? E aqui não, as pessoas têm um orgulho imenso de quando algum ex-aluno assina uma matéria no jornalão, na CNN, etc. A gente tinha Não é um vendido, né? Não é um vendido. Não, a gente tinha uma newsletter semanal lá mostrando as melhores matérias dos ex-alunos da faculdade, né? Uau, que massa. Então a conta da faculdade do Twitter ficava sempre tweetando matérias de ex-alunos, né? Porque você tem esse orgulho. Então essa troca com o mercado, não é que o mercado é do mal e a universidade é do bem, né? É pura ou alguma coisa. Não, eles são partes da mesma engrenagem, né? Tá todo mundo mais ou menos do mesmo lado aí. E tem muito input do mercado. Pra você ter uma ideia, olha como o curso começou. Na verdade, o idealizador do curso é o Jeff Jobs, que é um cara razoavelmente conhecido no mundo do jornalismo, tem lá seus 500 mil seguidores. E ele foi para o Vale do Silício justamente para falar com as pessoas, assim, o que é que a gente precisa, né, numa escola de jornalismo. E aí ele teve um almoço com o presidente, o CEO do LinkedIn, e aí o cara falou assim, é muito boa essas ideias que você está tendo aí, toma aqui um cheque, aí deu $200 mil para começar um mestrado em social journalism, assim, falou assim, ó, essas são as necessidades que a gente vê no jornalismo mais conectado. Então o cara, pessoa física, foi lá e deu o dinheiro para começar, entendeu? Então, você tem, quando eu falo que tem uma conexão maior com o mercado, ela é em N níveis, né, inclusive financeiro. A minha bolsa, ela é específica de uma família que dá dinheiro para várias empresas de jornalismo, enfim. Então, você tem essa... Aliás, o LinkedIn, um aplicativo que eu usava como agregador de fontes de notícia, que era o Pulse, que eu gostava do Pulse, ele foi comprado pelo LinkedIn. Sim, exato. Exatamente. Todas as empresas de tecnologia estão fazendo algum experimento em mídia, né? Em ser empresas de mídia. Twitter Moments, o Facebook Instant Articles, Apple News. O cara da Amazon, o Jeff Bezos. O Jeff Bezos está fazendo um trabalho bem interessante no Washington Post, né? Aliás, sabe que eu não tenho acompanhado. Você tem acompanhado a influência dele no Washington Post ou não? O que eles têm feito lá? O que você tem visto? Bom, ele tem assim, tem vários caminhos. Tem o caminho de negócios, né? Ele, basicamente, o Washington Post, ele dá o conteúdo dele, quer dizer, vende o conteúdo dele para vários jornais menores, hoje em dia. Antes não tinha, então ele é mais Associated Press hoje em dia. Tipo, você assina o correio de Oklahoma City e você ganha 6 meses do Washington Post online. Então ele está fazendo essas vendas. Legal. Se você é assinante do Amazon Prime, você ganha o Washington Post. Se você compra um Kindle, você tem X meses ou X matérias gratuitas do Washington Post. Então, legal. Do ponto de vista de negócio, ele tem várias ideias interessantes. Do ponto de vista tecnológico, o site do Washington Post melhorou incrivelmente. Do ponto de vista, ele contratou um monte de engenheiro, diretor de produto, enfim. E do ponto de vista jornalístico, ele está o Washington Post, ele era um jornal regional até 2, 3 anos atrás, né? Agora ele é um jornal nacional, inclusive ele tem, este mês ele passou em Unique Visitors o New York Times. Uau, eu não sabia, caramba, olha que legal. Então, teve esse impacto. As críticas que se fazem é que ele está fazendo isso a qualquer custo, né? Então, o Washington Post tem um monte de blog meio que o New York Times não faria, né? Assim, tipo... E olha que o New York Times até que é benevolente, ele volta e meia e fala, por que o New York Times está fazendo esse negócio? Então, olha lá. Não, mas o Washington Post foi bem mais coisa dessas. Nenhum faz coisa tão absurda quanto se faz no Brasil, G1 ou Folha. Eles são muito mais sérios em relação a fazer... praticamente só jornalismo que a gente entende como jornalismo e não entretenimento. Essa é uma das coisas muito importantes aqui, a gente discutiu o tempo todo o que é jornalismo, né? E no fim das contas, 80%, 90% do que a gente vê nos portais brasileiros não são jornalismo, são entretenimento que são bem envelopados.
Nossa, eu estou pensando, acho que o Negrini agora vai ter um troço, não sei se é um amigo meu que não pode... Bom, anyway, é uma longa história. Mas agora, isso é uma coisa curiosa, de longe você tem acompanhado um pouco o que tem acontecido com os veículos aqui, porque esse acho que foi um ano bastante difícil, né, para os profissionais, não foi? Acho que foi mais ou menos o que aconteceu nos Estados Unidos em 2007, 2008, que teve uma crise grande, muitas demissões, muitos jornais fechando. Eu acho que é isso que está acontecendo no Brasil agora, né? Demorou para bater a conta e abriu se esfacelando, portais Alterra, mas para mim está muito claro, na verdade, essa ideia de cauda longa é uma ideia muito maluca, né? Assim, olhando com anos depois, é óbvio para mim que a internet ela tem tendências monopolistas. Que bom você está falando isso, que bom, cara, aquela coisa do Jaron Lanier, né? Está falando isso. Eu também acreditei por algum momento nessa história de cauda longa e... Não faz o menor sentido ter 5 grandes portais fazendo o mesmo tipo dando as mesmas notícias do mesmo jeitão, assim. IG, R7, UOL, Terra, G1 não cabe todo mundo. Alguém... Um rodou e vão rodar outros. O modelo não é sustentável para todo mundo, assim. Eu acho que coisas um pouco mais enxutas e que brigam direto mais por clique, não estão nem aí, tipo, sei lá, o Catraca Livre, tem mais chance de dar certo. Ou o BuzzFeed Brasil, que a proporção funcionários por clique é incrível, assim, eles conseguem muita coisa com pouca gente. Essa métrica mais engraçada, funcionários por clique, eu nunca tinha pensado nessa, cara, que coisa... Mas agora, falando em diferença de mercado e tal, como é que você vê... Tem discussões boas aqui. Eu andei meio cansado recentemente, porque quando você ia em qualquer evento, estava todo mundo falando ainda de novo na porcaria de social media, ainda de novo. Quer dizer, parece que o discurso não evolui aqui faz alguns anos. Você está vendo discussões boas aqui? Alguém levantando essas bandeiras ou não? Eu vejo algumas pessoas falando coisas interessantes, né? Um dos caras que o Leandro Beguossi, ele escreveu um texto muito bom no Projeto Draft, até escreveu no Medium, escreveu no Draft. Leandro Beguossi, ele foi meu roommate aqui, a gente dividiu um apartamento. Ele fez o curso de jornalismo empreendedor na CUNY aqui. Ele escreveu coisas interessantes, mas tem o pessoal do Farol Jornalismo, uma newsletter interessante, Moreno Osório, o pessoal lá do sul de Santa Catarina, fazendo coisas... a Federal de Santa Catarina tem algumas ideias interessantes. Tem algumas coisas aqui e ali, eu acho que não tem grandes coisas organizadas, até porque a gente sofre a gente não tem organizações como aqui nos Estados Unidos, a gente tem o Nieman Lab, né, ligado a Harvard, tem o Pointer, tem a Columbia Journalism Review, tem vários institutos que ficam monitorando e fazendo as matérias. Aqui no Brasil, o Observatório da Imprensa, por muito tempo, foi liderado por gente muito antiga no mercado, né? Eu acho que agora eles estão tentando renovar, mas teve esse problema, né? A academia é muito afastada do mercado, o mercado é muito fechado em si, não gosta de falar de concorrente, né? Esse é um problema que acaba afetando tudo, a dificuldade do brasileiro de falar de concorrente. Eita, eu perdi você. Gente, caiu a luz aqui, coisa... Bom, o cara está falando das maravilhas do primeiro mundo, eu estou aqui lidando com as maravilhas do terceiro mundo, que é a luz acabar no meio de um hangout. Então, vamos esperar só mais um pouquinho. No fim, acho que a gente já falou bastante aqui, acho que a gente já pode começar devagarinho a fazer um wrap-up dessa história. Voltei. Clica lá no link. Vamos lá, gente, vamos ver se o Pedro consegue voltar a tempo. Emoções. Vocês estão me ouvindo bem aí, né? Vamos ver se o Pedro volta. 1, 2, 3, cadê o rapaz? Meus caros, enquanto o Pedro está voltando, Pedro Burgos, esse canal que está começando agora, o Desaprenda, a minha ideia é justamente trazer agora gente que está fazendo coisas muito legais, que estão no cutting edge, que estão na vanguarda, que estão à frente,
e que tem alguma coisa para ensinar nas mais diferentes disciplinas, né? Eu tive a felicidade de conseguir falar com o Pedro, que é uma figura bárbara, um cara, né, super... tá lá vindo... o Pedro voltou. Cadê o Pedro? Opa, estou de volta. Eu estava falando bem de você aqui. Não, cara, bom, desculpa, coisa de terceiro mundo aqui. Piscou a luz daqui. Sorte que ele buta rápido. Cara, mas o que a gente estava falando? A gente estava falando do mercado, por que não aconteciam essas coisas aqui, como que eu estava vendo o mercado. Isso. E eu estava falando que isso é um problema, e acho que eu pretendo me envolver mais nisso. A gente está tentando fazer uma versão nacional da ONA, que é a Organização de Online News Association, na verdade. Peraí que agora tá rolando um problema de eco, estou ouvindo bastante a minha própria voz. Como é que faz isso? Pera um instante só, não sei. Deixa eu ver se eu ponho o fone de ouvido. Continua falando aí, vai. Continua falando aí, que enquanto isso eu muto... já sei, vou mutar meu microfone enquanto você fala. Bom, e o que eu acho que o que falta no Brasil é um pouco mais de organizações que ajudem todo o mercado, né? Existe um pouco mais disso em publicidade, talvez, existe nada disso em jornalismo. Não existe muitos lugares que pensam jornalismo, como aqui a gente tem Nieman Lab, a Pointer, Columbia Journalism Review, existe essa troca entre a academia e o mercado. E existe também organizações como a ONA, a Online News Association, que a gente está tentando, inclusive, trazer para o Brasil. A gente vai fazer uma filial da ONA no Brasil para tentar criar cursos, criar discussões, mais notícias, enfim. Puta, que legal. Mas quem aqui do mercado brasileiro tá te ajudando com isso? É moçada como você? É alguma instituição? Tem gente de diferentes lugares, assim, né? Tem gente que está trabalhando em redação, tem o Cassiano do Yahoo, tem o próprio Leandro, a Adriana, que está trabalhando no Comitê Olímpico do Rio de Janeiro, tem gente de diferentes lugares, assim, mas o negócio que eu acho que afeta muito, que é um problema de várias indústrias no Brasil, é a falta de cooperação, né? Eu vou dar um exemplo, assim, no New York, se você entrar na página do New York Times hoje, provavelmente nos links da capa você vai achar link para matéria do Washington Post, ou do LA Times, ou da CBS, da CNN. Que interessante isso. Se você ler uma das melhores newsletters do New York Times é o que nós estamos lendo, e é só de editores do New York Times indicando links de lugares outros, né? Olha só, isso é um super desaprendizado, porque você foi para a pátria do capitalismo selvagem, Exatamente. Onde todos comem todo mundo, todo mundo compra todo mundo, e os caras são muito mais colaborativos. Exatamente, essa é uma grande... aqui, Essa é uma grande loucura, né? Esse lance de aqui é capitalismo selvagem, todo mundo se come. Nossa, no Brasil isso é 15 vezes mais verdade do que aqui. Aqui as pessoas se ajudam muito. Que ironia, cara, que engraçado isso, né? Que engraçado. Então, e quando elas competem, elas entendem que, enfim, faz parte do jogo, né? Ninguém... E não é pessoal, você não é inimigo. Pessoal, né? Não é inimigo, né? Que engraçado. Então, eu acho que é isso. Se as organizações se juntassem um pouco mais, talvez tivesse menos redundância, né? Então, por exemplo, se alguém fez um grande furo de reportagem, fez uma matéria incrível, você vai lá e linka para essa matéria, né? Você não precisa fazer igual, ou tentar repercutir e fazer a mesma matéria de novo, né? Deixa os jornalistas... Nossa, agora vamos lembrar, durante quanto tempo a Globo sempre teve uma relação completamente paranoica e esquizofrênica com a internet? É fazer de conta que o bode preto não está no meio da sala, né? Então... eu acho que a Globo e todos eles, né? A Folha, na verdade, a Folha abraçou antes, né? O Estadão abraçou de outros países. Acho que a Abril teve uma relação pior com a internet do que a... Você acha que a Abril foi pior? Olha que interessante. Eu acho que a Abril foi pior. Só esse ano que eles começaram a ter redações conjuntas de online e impresso, né? Nas revistas da Abril. Isso é uma loucura para mim. Só agora, 2015, caramba. Exatamente. Até antes eles faziam coisas
não participavam da mesma discussão, entendeu? Então, aqui, sei lá, o New York Times, a matéria que vai estar na revista de domingo, que são normalmente as grandes investigações, elas normalmente estão online na noite de quinta-feira, né? Uau, que mar... Não, e aqui tem uma coisa, eu assino o Estadão, eu não consigo ler a Folha porque eles escrevem em 9 línguas, né? Um idioma que eu não entendo bem. E aí eu assino o Estadão, aí eu pego o Estadão impresso, que eu recebo de manhã em casa, aí eu vou procurar a mesma matéria online, não tem. Eu falo, como é que o cara entregou um papel físico na minha porta e não conseguiu pôr essa porra no CMS? Exatamente. É uma coisa insana. Ou achar que o online pode ser um PDF da versão impressa. É muito louco, assim. Mas eu acho que o que mais me assusta, sabe o que é engraçado? Porque são essas questões que desconcertam um pouco. Acho que, primeiro, essa questão de atitude que você falou, dos caras serem muito mais colaborativos e muito mais, né, transparentes e dar crédito a quem merece e tal. Pô, isso não é uma coisa que quem está aqui, que nunca viajou, imagina que a América é assim, né? Assim, existe todo tipo de noção errada sobre os americanos, né? Os brasileiros têm uma série de preconceitos, que é normal, né? Os americanos também têm. A gente é acostumado a ver o diferente como muito mais diferente do que é. Isso, é um viés clássico, né? É um viés clássico, mas me impressionou muito, assim, o nível de colaboração. Então, assim, do ponto de vista do mercado, de uma maneira mais macro, eu acho que o brasileiro consegue fazer muito mais coisa em termos de quantidade com menos gente do que o americano. Okay. A gente precisa de menos gente para fazer as coisas. Só que a gente tem um teto, né, de qualidade, por exemplo, justamente porque tem um cara fazendo 1000 coisas... Assobiando e chupando cana, né? Ele não consegue chegar até um nível de excelência que aqui tem muito maior quantidade. Mas as redações aqui são gigantescas, o Huffington Post tem mais de 1000 pessoas, né? Que isso, e sabe o que me espanta? Isso a redação da Vox Media é muito maior que a do Estadão, certamente. Que isso, que coisa insana. O que me espanta é assim, os caras têm mais gente para fazer um produto e ganham mais dinheiro. Aqui você consegue enxugar para cacete, todo mundo se mata, né, vira aquela exploração maluca e não dá dinheiro. Tem alguma coisa que é meio bizarra, né? Primeiro que o anunciante paga mais, o anunciante do New York Times, por exemplo, né? Tá. Ele pode pagar mais. O New York Times tem mais de 1 milhão de assinantes só da versão digital, por exemplo. Uau, que legal. Né? Só que pagam para passar pelo paywall. Então tem mais gente. Eu sou um deles. Tem mais gente disposta a pagar, né? Essa é uma das coisas. Os anunciantes têm um pouco mais de dinheiro. E tem mais anunciantes. O mercado é maior, né? Eu acho que esse é um dos motivos. Então tem mais dinheiro rolando. E outro que eles são mais realistas em relação ao custo das coisas, né? Eu estou trabalhando no Marshall Project, por exemplo. O Marshall, ele foi fundado pelo Bill Keller, que ele era editor executivo do New York Times, junto com o Neil Barsky, que era o editor do Wall Street Journal. Os dois saíram dos jornais e fundaram essa ONG ano passado. Eles fundaram porque eles conseguiram dinheiro, eles tinham a garantia de que eles teriam mais de 5 milhões de dólares por ano pelos primeiros 3 anos. Né? Uau. Então, tem essa noção, né? A gente já tem esse dinheiro, então a gente vai fazer de acordo. Mas eles sabem, assim, onde vai ter o dinheiro, e tem muita gente disposta a gastar dinheiro nisso, né? De novo, tanto em investimento quanto em filantropia. Tem gente que dá dinheiro para o New York Times ou para o New Yorker porque acham que é importante que aquilo aconteça para a sociedade, né? Em números muito menores do que deveria ser, né? A gente ainda está longe do ideal, mas existe essa noção um pouco maior do que no Brasil, enfim, eu acho que... eu quase te interrompi porque eu sou um doador, eu sou um dos poucos caras que eu conheço que doa sistematicamente para as coisas que eu acho legais. Então, eu dou sistematicamente para o Radiolab, que é uma espetacular, né, que é de uma rádio pública, 99% invisível, eu dou regularmente. O Brain Picker da Maria Popova, eu dou regularmente. E aí você percebe que existem projetos esplêndidos, absolutamente espetaculares, né, inspiradores e tal, vivendo de doação, que é uma coisa impensável no mercado brasileiro. Quando eu criei o meu canal no Patreon, criei o Patreon,
cara, paga o meu hosting. Sim, é muito difícil, precisa de uma escala muito grande, né? Isso, mas será que a gente nunca vai ter escala, Pedro? É isso que eu te pergunto. Eu acho que, enfim, eu acho que o problema, essa é uma pergunta muito difícil, né? Mas o problema é o seguinte: será que a gente vai ter escala? a ideia do social jornalismo, por exemplo, é que escala não é tudo, né? Então, se você tiver um grupo relativamente pequeno, mas que está junto da sua missão, você consegue se financiar de N formas, né? Existe esse caminho do jornalismo não sem fins lucrativos, que só agora começou no Brasil, com a Pública e a Ponte, né, que são dois, agora a Fundação Lehman está entrando. Você pode dizer que a família Salles bancando a Piauí é quase um jornalismo sem fins lucrativos, porque a Piauí certamente não dá dinheiro. Eu assino, eu tento colaborar, mas não sei. E é um jornalismo de excelência, mas não dá dinheiro, assim, quer dizer, não é que não dá dinheiro, mas não se paga totalmente. Enfim, existem essas famílias, eu acho que tem outros caminhos. Acho que a gente fica muito pensando em um caminho só, né? Eu acho que a gente tem que tentar sair um pouco da ideia de que a publicidade vai ser o grande caminho, porque ela não tem como, né? Porque a publicidade, ela vai bancar o BuzzFeed, vai bancar o UOL, a Globo, por anos a fio, assim. Mas ela não é um modelo que vale para todo mundo, né? Porque exige bastante escala e um nível de excelência que nem todo mundo consegue fazer. Mas, assim, acho que todo mundo tá pesquisando diversos modelos. Não sei se você conhece o Wirecutter. Não conheço. O que é? O Wirecutter é um site que foi fundado pelo Brian Lam, que era editor do Gizmodo muito tempo atrás, e é um site de recomendação de coisas de eletrônicos. O modelo deles é 100% afiliados, né? Só que, assim, eles têm as melhores resenhas que existem, ponto. Eles têm as melhores resenhas. Bom saber. Pô, que legal. Então, eles ganham uma grana bastante considerável por mês. Você vê, há 2 anos atrás, quando a equipe deles era minúscula, eles ganhavam $70 mil por mês com links afiliados, né, da Amazon. Puxa, que bárbaro. Então agora eles cresceram bastante, então deve estar ganhando bem mais que isso. Um parênteses, eu fiz 1 ou 2 projetos de dica de leitura e usando links afiliados da Amazon. Eu acho que eu devo ter ganhado no total uns $2. Não sei. O lance é que ele entra, tipo, ele chama o cara que foi editor da DP Review por 15 anos para fazer uma matéria. Nossa, que é um site maravilhoso. Para fazer a resenha de câmera. Claro. E aí ele testa do jeito que só, sei lá, tinha o Infolab por um tempo, na revista da Info teve, mas ele testa, assim, exaustivamente 30 opções diferentes, sei lá, de fone de ouvido. 30 parâmetros malucos de tudo que você pode imaginar. Faz um negócio, assim... Profissa. Então, é um nível que a gente não dá conta. Assim. Eu nunca vi nada remotamente parecido. Então, o lance a gente acha que é possível fazer um projeto mais ou menos nas coxas, né? Então, Cara, mas sabe que essa história do nas coxas é outro patrimônio nacional. Tem saudade, que é aquela palavra intraduzível, e tem o nas coxas, né? Faz aí, vamos... vamos que vamos, né? Vou fazer assim, é melhor não fazer. Eu acho que esse é um grande aprendizado de jornalismo, assim. O Jeff Jarvis, né, de novo, o coordenador, ele fala muito isso. O lema de jornalismo dele é do what you do best and link to the rest, né? Faça o que você faça melhor e link para o resto. Né? Então, puta, que bacana, muito legal. Por que todo jornal ou portal tem que ter uma editoria de esportes? É idiotice, você não vai ter... O cara hoje que quer ver vídeo de esporte, ele quer ver a análise do comentarista dele favorito e quer ver os vídeos dos gols, ou dos melhores momentos. Ele tá cagando se você quiser, vai só mostrar um resultado, que ele já sabe do dia anterior, entendeu? Então, existe um monte de ineficiência do negócio do jornalismo que me impressiona ainda como as pessoas ainda insistem, mas você precisa sair muito da caixinha para repensar o business de maneira geral, assim.
Cara, Pedro, sabe que puta, eu fico super feliz, mas fico feliz mesmo de você estar onde você está, cara. É bárbaro. E aí é muito legal começar esse projeto do Desaprenda, que, de novo, é uma ideia que saiu da minha cachola, eu fiquei meio em crise, porque eu falei, cara, isso não vai ter massa crítica, ninguém vai querer contar história nenhuma, porque ninguém quer contar nada, e ninguém vai querer ver. Né, aquelas crises que a gente tem quando inventa alguma coisa sem mais nem menos. Mas, porra, começar com você, que está contando, né, putz, contando direto aí de Nova York, uma experiência puta, no cutting edge total do que é jornalismo, do que é web, do que é modelo de negócio. Puta, isso é um puta privilégio, cara. Eu te agradeço muito. Você é o patrono o patrono do Desaprenda. Imagina. Obrigado, é sempre bom, assim, porque quando a gente fala, a gente está pensando em voz alta, né? Concordo contigo, cara, concordo contigo. Acho que eu falo tanto, inclusive, para ver se eu ainda acredito em mim mesmo. Essa que é então. É bom, é sempre bom testar essas ideias, né? E a gente vai ver, espero que as pessoas que assistirem, que ouvirem essas ideias, que isso ressoe de alguma forma, que ela, claro, sei lá, discorde ou pense de outra maneira, mas acho sempre bom. Essa ideia de você desaprender coisas, eu sou 100% a favor de coisas assim, espero que outras histórias melhores venham depois. Puta, Pedro, eu acho que deu, né? O que você acha? Acho que sim, ficou legal, acho que foi uma boa. Cara, então, olha, eu super agradeço pelo teu tempo, acho que deu certo, mesmo com a luz acabando aqui no meio, depois eu vou assistir para ver se eu vou precisar editar essa história ou não. Eu primeiro vou assistir antes de colocar no ar, mas eu vou mostrar para você também, para ver se você aprova ou não, mas de qualquer maneira, cara, eu super te agradeço por dar o pontapé inicial nessa história, e, cara, estou torcendo muito por você aí, e agora entre nós, que ninguém nos ouça aqui, fica por aí. Fica por aí, é uma cidade legal, tem um Metropolitan, tem um Lincoln Center, né? Tem coisa... Fica por aí. Mas é uma cidade cara, uma cidade, as pessoas falam que São Paulo é cara, mas Nova York é a cidade mais cara do mundo. Enfim, é muito caro aqui. Eu vou te contar quanto eu paguei no almoço, depois eu te conto. Comendo mal. Não, mas aqui paga-se qualquer almoço em qualquer lugar. Pelo nariz, né? Through the nose. Né? Então, especialmente com real, né? Então, porque eu vim aqui com as minhas economias em reais. Né? Baby, então, a vida como agora, ela é. Só agora eu estou começando a ganhar em dólar. E melhora um pouco, mas a gente deve voltar. Minha esposa deve começar o mestrado agora também. E a gente deve voltar depois disso, porque... Apesar daqui ser interessante... É o que eu tô falando, eu sou mais velho, vai ficando. Apesar de ser interessante, existe uma questão de que eu consigo escrever ok em inglês, mas eu escrevo muito melhor em português, né? É como se eu... Cara, pensa no Conrad, Joseph Conrad, pensa no Nabokov, esses caras ganharam o prêmio Nobel, um é polonês, outro não sei de onde, pensa no Conrad, tá bom? Então, não sei, mas vamos ver, ainda tô... Jury's out, como eles dizem. Tá bom. Querido, super abraço, super valeu. Imagina, abraço e, bom, espero boa sorte, eu vou compartilhar com todo mundo quando tiver. Bárbaro. Abração, querido. Abração, até mais. Tchau.